Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Queremos que realmente o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração essa manhã. Estamos aqui para Te servir, Senhor. Queremos nos humilhar diante de Ti, porque o Senhor é o nosso soberano, Senhor. Obrigado, Senhor. Bom, a princípio eu tinha preparado um assunto que fala sobre a genealogia e a preparação do nascimento de Jesus. Mas eu achei melhor usar esse termo, o Cântico de Maria, para não ficar muito extensivo o assunto. Mas de qualquer forma, vou dar uma pinceladinha ainda sobre como que os evangelhos tratam o nascimento de Jesus. Na verdade, só Mateus e Lucas que tratam do nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus falando de Maria, né? Os outros não tratam do nascimento dessa forma que Lucas e Mateus tratam, né? Por exemplo, o Marcos, né, Mateus 1,17, ele fala assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Na verdade, Mateus ele é de origem, ele era judeu, né? Mas ele provavelmente escreveu o livro dele no aramaico ou no hebraico. Então ele tinha uma forte carga do judaísmo com ele, mesmo quando escreveu o Evangelho. Aí ele procura mostrar Jesus de uma linhagem real, uma linhagem de rei, né? Mas ele pega a partir de Abraão. Ele não começa com Adão e vai até Abraão, e vai até Jesus. Ele começa em Abraão, né? E aí aí ele fala 14 gerações a partir de Abraão. Depois ele pega o segundo parágrafo e pega, que é do versículo 6 ao 10, e fala de Davi até Josias, que Josias era pai de Jeconias, que eles foram para a Babilônia. Então esse período ele aponta Jesus, ele aponta Davi como o rei. Nenhum outro rei foi chamado de rei por ele. Ele chama Davi de rei. Eu acho interessante isso, a maneira com que Mateus trabalha, né? E o último parágrafo de Mateus, que é de Jeconias até Jesus, também mais 14 gerações, então ele pega 14. E aí ele mostra da deportação do povo de Israel para a Babilônia até Jesus, a genealogia chegando até Jesus. E termina essa parte do nascimento falando, no versículo 17: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então ele é bem específico nisso aí, né? Interessante que no versículo anterior, o último versículo do terceiro parágrafo dele, ele fala assim, que é o versículo 16, ele fala: e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a palavra o Cristo aqui, quando ele escreveu no hebraico, ele usou Messias, que é a mesma palavra de o Cristo que no grego está ungido. Então na verdade foi usado a mesma palavra, foi traduzido no grego como ungido. Cristo quer dizer ungido, Messias, mas ele enfatizou o Messias aqui, né? Rapidamente também vamos ver essa genealogia do ponto de vista de Lucas. Lucas ele também ele já coloca de Jesus até Adão e até Deus. Então ele trabalha uma genealogia com 77 gerações. Então na verdade, se Mateus estava enfatizando Jesus como rei, assim, o lado real de Jesus, Marcos está enfatizando o lado humano, porque ele incluiu todas as gerações da humanidade. Ele não incluiu igual Mateus de Abraão, que foi chamado para cá, até Cristo. Ele pega de Cristo e vai até Adão, e de Adão a Deus. Então ele trabalha a genealogia dessa forma, mostrando a humanidade elevada de Jesus. Interessante como eles trabalham isso aqui, né? Bom, isso aqui é só umas pinceladas.
Então Lucas, ele destaca essa humanidade elevada de Jesus. Tá. Agora, se você for olhar Marcos, nós falamos de Mateus e Lucas, né? Marcos, ele não comenta a genealogia de Jesus. E nem comenta muito sobre, e não comenta nada sobre Maria também. Eu acho que gozado disso aqui, Marcos, né? Porque Jesus, de acordo com Marcos, ele veio como servo. Tanto é que lá no versículo, em Marcos 10:45, ele cita o que Jesus falou: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele trabalha esse lado de Jesus, Jesus como aquele que veio para servir. Ele não pegou a ponta de vista, do ponto de vista de Mateus, que trabalhava Jesus como rei, da linhagem real, e nem Lucas, né, como a humanidade elevada, mas aqui ele trabalha Jesus como servo, que veio para servir. Talvez também ele teve a influência aqui também do apóstolo Paulo, Marcos, porque João Marcos, no começo ele seguiu Paulo, daí ele teve um desentendimento, saiu, ele começou a trabalhar com o apóstolo Pedro, né? Mas no finalzinho do ministério, Paulo chama ele novamente para trabalhar com ele no ministério. Aí nessa hora, Paulo deve ter falado muitas coisas, dentre elas, a última carta que ele escreveu para Timóteo, eu acho que Marcos estava presente, e viu ele escrever o seguinte: nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Então ele falou: então eu vou escrever o Evangelho, mas não vou falar genealogia nenhuma aqui, porque a genealogia só dava discussão, né? Outra coisa que ele percebeu de Paulo, quando Paulo escreveu aos Filipenses, Paulo falou assim, em Filipenses 2,7: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando-se forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele via Jesus por esse ângulo, o Deus que se esvaziou para servir e para dar sua vida para a humanidade, né? Amém. E agora uma pinceladinha também sobre como que João tratou o nascimento de Jesus, né? João também não fala de Maria, mas fala ele mostra de uma maneira diferente a vinda de Jesus. Ele fala que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Deus era o Verbo. E ele fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João 1,14 ele fala: e o Verbo se fez carne. Então, se fez carne, mas não falou como que ele se fez carne. Só falou: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, na verdade, ele está enfatizando Deus, Jesus, como o próprio Deus. Aqui ele fala a divindade de Jesus, ele enfatiza a divindade de Jesus. Talvez por ter influência do próprio Apocalipse depois. Então ele via Jesus dessa forma e descreveu o nascimento de Jesus dessa forma. Essas são as pinceladas a respeito disso aí. Mas agora vamos no que a gente estava preparando. Bom, antes disso, Paulo também aborda alguma coisa do nascimento de Jesus. Ele fala assim, em Gálatas 4:4, ele fala: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então ele já mostra de uma outra forma, né? Que com a plenitude dos tempos. Então fechou o Antigo Testamento, estava abrindo um Novo Testamento, fechou o período da lei, estava abrindo o período da graça. Então ele trabalha essa transição. Então é interessante a maneira que Paulo também vê aqui, né? O nascimento de Jesus, nascido de mulher, ele fala. Mas não fala quem era mulher, né? Nada. Bom, agora vamos comentar um pouquinho sobre como que esse Jesus foi anunciado, de acordo com o Lucas, né? Lucas que descreve melhor. Então ele fala de Lucas 1, se quiserem abrir a palavra, de Lucas 1, de 26 a 38, os irmãos podem dar uma olhadinha nesse trecho aí. Eu vou ler nessa versão, não sei se é a mesma do irmão, que é Lucas 1, 26 a 38. Fala assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado a Deus,
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada de um homem, cujo nome era José, em outras palavras, essa virgem era da casa de Davi, né? E o nome da virgem era Maria. Aqui é bom a gente notar o seguinte, que José e Maria, eles, por ser um prometido ao outro, eles eram praticamente da mesma família, primo, alguma coisa assim. Então, a genealogia, quando ele mostra lá, mostra essa linha que Maria vem, é a mesma linha, um tomou a mesma linha de José e outro tomou a linha de José separado da linha de Maria. É difícil entender isso aqui, mas foi trabalhado nesse sentido. Genealogia é um negócio muito difícil de entender. Por isso que Paulo fala, não perca tempo com genealogia sem fim, né? Amém. Aí o 28 fala, entrando o anjo onde ela estava, disse, salve a agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui é interessante essa palavra agraciada. Na verdade, ela tem tradução no grego, não é, a palavra agraciada, ela vem como, deixa eu ver aqui, só um minutinho, eu vou dar uma olhada aqui certinho, que eu achei interessante isso aqui. Lucas 1, 20 e 28. Lucas 1, 28. No grego está favorecida. Só que a palavra grega aqui é um favorecimento eterno. Você está eternamente favorecida, porque é agraciada. Porque graça, na verdade, irmãos, graça é um favor imerecido. Então a gente tem que tomar cuidado, perceber bem ela era agraciada. Mas aqui fala que ela é favorecida. Então a graça foi um mérito, todos nós recebemos graça, não por mérito, porque a graça é um favor imerecido. Amém? Então, é só perceber essa diferença aqui. Então, ela foi agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça. Aqui também, novamente, a palavra é a mesma coisa. Porque fostes favorecida. Né? Graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui é interessante que o Gabriel ele usa aqui uma linguagem, né, que reflete a crença do Antigo Testamento, né? Do Messias nesse governo terreno, a maneira com que eles recebiam, os judeus esperavam um Messias, quer dizer, que era chamado aqui, um Messias que ia livrar eles do povo do Império Romano, assim, entende? Porque eles estavam submissos ao Império Romano nessa época. Então, o povo pensava e esperava um Messias dessa forma, né? Então, só que no 33 ele fala, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí já muda de figura, né? Já está mudando de figura aqui. Então, ao contrário do trono de Davi, no entanto, é um reino que não vai ter fim, né? E o 34 foi, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Eu fico imaginando uma menina criada numa situação precária, numa cidadezinha desprezada, mesmo que ela tendo uma linhagem real, mas ela era uma pessoa muito humilde, né? Muito humilde. E aí o 35 fala, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nossa, eu fico imaginando como que essa menina aceitou, entendeu essa palavra. Não dá para entender isso aqui, é algo maravilhoso. E o 36 fala: e eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Então ela está diante de uma situação miraculosa aqui, porque, poxa, a minha prima velha lá, que já está com 80 anos, sei lá, ela tá grávida do 6º mês. Como isso? Né? E ela era chamada estéril, inclusive. Ela vivia envergonhada por causa disso, porque era vergonhoso não ter filho para aquele povo. Eles achavam isso quase como uma desgraça na vida deles, né? Bom, porque para Deus nada é impossível. Então ele preparou o ambiente de Maria com essas palavras: para Deus nada é impossível. E disse então Maria, olha, aqui está um ponto muito interessante. E disse, pois, Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria, irmãos, Maria, ela tinha o Antigo Testamento de cor no coração dela. Porque quem tinha acesso à palavra era o sacerdote, eram as pessoas. Mas ela captou o Antigo Testamento, as leis, os salmos, isso tudo, ela captou no coração. E ela vivia essa palavra. E ela meditava nessa palavra de dia e de noite. Tanto é que ela cita que, quando ela fala assim, ela lembra daquela frase de Isaías 6:8 que fala, que Deus pergunta, né? A Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi ela falou: não, Senhor, ela não fez igual a Moisés: mas eu sou pesado de língua, eu não sei. Não, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Olha a prontidão, porque ela tinha a palavra, a palavra estava consistente, estava arraigada no coração dela, na vida dela. Bom, aí em Lucas 1, de 39 a 45, aí mostra a visita. Ela vai visitar essa prima, já que ela falou: nossa, minha prima está grávida de 6 meses, deixa eu lá visitar, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí ela foi lá, no 39 fala: e naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Zacarias era a esposa da Isabel, né? O sacerdote, pai de João Batista, velho sacerdote, chegou lá e entrou e saudou Isabel. O 41 fala uma coisa interessante: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava agindo naquele momento. Provavelmente Maria, quando foi visitar Isabel, ela já estava grávida também. E João Batista, o Espírito Santo falou para João Batista: olha, no ventre dessa mulher que está chegando aqui, o Salvador está chegando junto com isso. Alguma coisa nesse sentido, porque ele vibrou dentro do útero de Isabel, João Batista. Bom, prosseguindo, o versículo 40 ao 45 mostra, até o 45 mostra o cântico de Isabel. Então Isabel, aqui fala em 42, exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então aqui ela enfatiza o fruto do ventre. O fruto do ventre, na verdade, quando ela encheu do Espírito Santo, o Espírito Santo mostrou para ela que ali ali estava o Messias esperado, Jesus, o homem, o bebê era a humanidade de Jesus, estava ali, tinha um bebê ali. E o 43 fala: e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Aí agora o Espírito Santo revela que
que Jesus, aquela criança, era o Senhor. Então, primeiro foi revelado a criança, depois foi revelado o Senhor. Então, você vê o trabalhar do Espírito Santo nessa comunhão delas, né? E no versículo 44 fala: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Saltou por causa exatamente disso, porque aqui ela está repetindo o que aconteceu no cântico que ela está fazendo. E termina o cântico dizendo: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, novamente o Espírito Santo mostrando para ela o que ia acontecer a partir daquela criança que estava sendo formada em Maria. Agora, no Lucas de 1 a 46 a 56, ele enfatiza aqui o cântico de Maria, que é o assunto que a gente vai comentar hoje, o cântico de Maria. Interessante que esse cântico, conforme eu já falei, ele remete ao Antigo Testamento, principalmente a Salmos. Tudo que ela fala nesse cântico está referindo-se a alguma passagem do Antigo Testamento, principalmente os Salmos. Então vamos só dar uma olhada em cada o 46. Maria disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Tanto é que na versão latina, eu até coloquei lá, está escrito assim: magnificat anima meo dominum. A minha alma engrandece ao Senhor. Dominum, Senhor. Então esse cântico remete à literatura. Então Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. De onde que Maria tirou isso? Estava arraigado já dentro dela isso. Em Salmos 34, 2, 3 fala: minha alma se gloria no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei, magnificado seja o nome do Senhor. Então ela trazia isso dentro de si, né? E continua, o 47 fala: e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Novamente ela está se referindo ao Antigo Testamento. Em Abacuque 3,18 mostra isso. No 48 fala: e atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Se você ler o Salmo 138, tem relação com isso que ela está falando. O 48: porque me fez grandes coisas o poderoso, o santo é o seu nome. Está se referindo também a Salmo 66, 7. O versículo 50: e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que os temem. Está remetendo a Deuteronômio 7, 9, mostra isso também. Então você vê, entende como que estava constituído dentro dela a palavra do Senhor. Bom, interessante que do 51 ao 54, Maria usa, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos que tem um sentido profético nesses 7 verbos. Primeiro, no 51 fala, ele usou agiu e dissipou. No 52 fala depôs e elevou. No 53 encheu e despediu. E no 54 auxiliou. Então todos esses verbos têm uma forte carga no grego de um auristo perfeito, que dá uma conotação profética, e no hebraico também ele mostra o profético perfeito, quer dizer, esse verbo está nessa condição. O que quer dizer isso? Que aquilo estava sendo quase que uma profecia nesse cântico de Maria. Então, nesse cântico, então o 51 fala: com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberanos do pensamento de seus corações. Aqui ela está remetendo para Salmos 89, 19.
e assim vai. 52, quer dizer, tirou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Olha como é que ela trabalha isso aí. Tirou o poderoso e elevou o humilde. Isso aí está lá em Salmo 75, 7. O 53 fala, e encheu de bens os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos. Então, novamente, está remetendo aqui a Salmos 107, 9. E o 54, ela fala, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Está falando também do Salmo 98, 3. Então, nota que esses verbos têm esse conteúdo profético com respeito ao filho que ela estava gerando nesse momento. O 55, ela continua o cântico dela falando, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade. Aqui já fica bem claro, né? Como que ela está se referindo. Porque aqui ela está se referindo a Gênesis 22, 18, que fala assim, ó, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, portanto, obedeceste a minha voz. Isso aqui está falando lá em Gênesis para Abraão, né? Aí Paulo reforça esse versículo falando, ora, em Gálatas 3,16, ele fala, ora, as promessas foram feitas a Abraão, e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas a uma só, a tua descendência, que é Cristo. Aqui Paulo foi bem claro, mostrando essa frase do cântico de Maria aqui, né? E ela termina o cântico dizendo, no 56, não é que termina o cântico terminou aqui, e aí aqui termina esses versículos, essa passagem, falando o seguinte, e Maria ficou com ela, com quem? Com Isabel, quase 3 meses, e depois voltou para casa. Então provavelmente ela ficou até o nascimento de João Batista, porque se ela chegou grávida, e Maria estava com 6 meses, e ela ficou com 3 meses, ela ficou 6 meses lá com Maria, ela ficou 3 meses, Isabel estava grávida de 6 meses, e Maria ficou 3 meses, dá 9 meses, então ela ficou até o nascimento de João Batista. Aí terminou a função dela aqui. Bom, eu só recordando para dar eu não quero me prolongar, porque não é esse o esquema. Eu vou fazer uma pergunta. Deus escolheu Maria por méritos ou por graça, pelo que nós entendemos até aqui? Tem uma corrente teológica que fala que foi só por mérito, e tem outra que fala que é só por graça. Mas eu quero dizer uma coisa, ela foi por graça, que é imerecido, né? Graça é um favor imerecido, e também por méritos, porque ela tinha a palavra do Senhor constituída na sua vida. Importante a gente perceber isso. Então, quando ele fala lá em Lucas 1:28, ele fala salve agraciada, na verdade ele está falando salve favorecida para sempre, porque graça é um favor. Romanos 3:10, Paulo fala, como está escrito, não há um justo sequer. E Romanos 20:13 ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então precisava da graça de Deus também para Maria, amém? Embora ela tinha os seus méritos, tá? Aí eu falo, então será que Maria não tinha mérito para ser escolhida? Claro que tinha mérito para ser escolhida. Tanto é que, sem dúvida, né? Maria amava a palavra do Senhor e por isso concedeu-lhe graça para confiar a educação do seu filho nessa família. Isso, Deus, ele olhou para isso também. Ele não escolheu uma pessoa que não tinha pedigree, assim, vamos dizer, entre aspas, para colocar o seu filho para ser gerado e para ser educado como criança e crescer ali. Embora o seu filho era o próprio Deus. É difícil entender e julgar isso aí. Mas o Senhor trabalhou dessa forma, escolheu uma pessoa que tinha méritos para isso também, tá? O Cântico de Maria, né, mostra
que ela tinha prazer na lei do Senhor e meditava nessa lei de dia e de noite. Isso é o que a gente vê no Cântico de Maria, a gente percebe isso, certo? Os Salmos 1:2 fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 19:7a fala: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Isso tudo estava constituído nela, né? E em Salmos 119:1 fala: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Salmos 119:55 fala: lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Então, de dia e de noite. Salmo 119:174: tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Então ele escolheu uma pessoa que que tinha intimidade com essa palavra. Amém? Agora, uma coisa que eu achei interessante, que eu coloquei aqui, só para complementar, com mais uma pergunta: como Maria educou os seus filhos? Como nós educamos nossos filhos? Como um casal jovem pode educar os seus filhos? Na verdade, ela educou os seus filhos à luz da palavra. Aí eu pergunto: mas Maria era virgem, só teve Jesus? Não sei, a palavra, vamos ver o que a palavra diz aqui. Mateus 13:55 fala: não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? É uma pergunta que está na palavra. Outra, Gálatas 1:19 fala, Paulo falando, quando ele foi para Jerusalém, e para encontrar com o apóstolo Pedro, ele volta e fala assim: não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Novamente ele está se referindo a Tiago como o irmão do Senhor. Se é irmão adotivo, não vem ao caso. Eu creio que era irmão do Senhor, filho de Maria. Amém? Como filho legítimo. Mas acho que não vem ao caso. Não é para criar polêmica. Aí a gente vê esse Tiago, lá no Tiago, no livro dele, na epístola dele, no capítulo 2, versículo 5, ele fala assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Maria conseguiu passar isso aqui para ele. Está percebendo? Isso aqui dirigiu a vida de Maria, e ela passou isso para ele. Ele confirma, com essas palavras, ele está confirmando os ensinamentos que ele recebeu da sua mãe. Em 1 Coríntios 1:28, Paulo também fala o seguinte: Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então, esse é um princípio que dirige a vida da igreja. O orgulho, Deus não tem nada com orgulho. O orgulho está totalmente relacionado a Satanás, não tem nada a ver com Deus. Deus, ele ama os humildes, ele engrandece os humildes. Ele escolheu uma virgem que tinha no seu coração uma vida de humildade e de amor pelo Senhor. E Tiago, o próprio Tiago, Tiago no capítulo 4, versículo 6, ele também fala novamente: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Novamente ele trabalhando algo que a mãe dele trabalhou no coração dele e dos seus filhos. E isso é uma lição para nós, irmãos, hoje. É isso que nós temos que trabalhar, porque senão nós podemos, falo mais para os jovens, né? Pode sofrer as consequências de enfatizar muito o ego dos seus filhos. Isso pode trazer muito prejuízo para a vida do próprio pai ou da mãe, tá? Em Lucas
1:48, então a gente volta para a esse cântico de Maria, que ela fala assim: porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então, o Senhor elevando o humilde, ela valorizou a humildade, o Senhor elevou a vida dela, né? A pessoa dela. E terminando, irmão, queria ver uns 3 versículos só. Como Maria reagiu ao chamamento do Senhor? Quero enfatizar novamente como que ela reagiu. Voltando ao Lucas 1:38a, fala: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Puxa, ela poderia prever que muitas coisas iam acontecer na vida dela. Muitas coisas desagradáveis iam acontecer na vida dela com relação a esse filho. Porque esse filho veio para morrer no nosso lugar. E isso estava bem implícito nela. Ela acompanhou esse filho, seguiu esse filho até a cruz. Quando ela falou isso aí, eis-me aqui, ela está remetendo novamente a Isaías 6:8. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. O Senhor nos chamou, todos nós recebemos o chamamento. Mas estamos prontos a prosseguir até o Calvário? Maria teve. Prosseguiu até o Calvário. Até as últimas consequências. Em João 19:26 nós podemos ver isso. Diz o seguinte: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, o que ele disse? Mulher. Mulher. Ele não falou mãe, ele falou: mulher, eis aí o teu servo. Essa mulher acompanhou o seu filho até as últimas consequências. Ela estava olhando no momento que ele falou que tinha sede. Aí molharam um pano com vinagre na ponta de um pau e jogaram na boca dele, para ele matar a sede com vinagre. Não é nada agradável, né? Aí ele falou uma palavra muito forte: tetelestai, está consumado. Ali ele terminou a sua obra de redenção para todos nós. E Maria acompanhou o seu filho até esse momento. Então, eu vejo que nós temos que seguir esse exemplo, irmão. Maria é um exemplo para nós, na educação dos filhos e no prosseguimento da nossa vida diante do Senhor, na caminhada junto com o Senhor. Amém? Por isso, Senhor, eu te agradeço por esse momento, por essas palavras que o Senhor deixou nas Escrituras para podermos meditar. Queremos ter um coração de prazer, Senhor, na Tua Palavra, para podermos prosseguir até que o Senhor volte. Obrigado, Senhor. Amém.